Olá, nessa segunda parte da introdução à radiologia nós vamos falar rapidamente sobre os principais métodos de diagnóstico por imagem. Vamos conhecer quais as formas de energia utilizadas e quais as possíveis causas de dano que sua utilização pode causar. Assim como vamos conhecer os princípios básicos da proteção radiológica. Finalmente, vamos ter uma visão geral sobre as principais indicações e limitações de cada método. Como apenas uma minoria dos pacientes vai precisar de um exame de imagem, a primeira coisa que a gente tem que definir é se, no caso específico do seu paciente, há ou não indicação de investigar através de um método de imagem. E quando que o método de imagem é necessário? Bom, o método de imagem, como todo exame complementar, serve para ajudar você a tomar uma decisão. Se o método, mesmo que o método mostre muito bem uma lesão, se isso não afetar a sua conduta ou o prognóstico do paciente, o método não está justificado. Então, assim, sempre pergunte para você mesmo, o que eu vou fazer se o resultado do exame for X e o que eu vou deixar de fazer se o resultado não for aquilo que eu espero. Então, se minha conduta não for alterada, não peço o exame. Como regra geral, as doenças que modificam a anatomia dos órgãos são as que são melhor investigadas por imagem. Enquanto as doenças que se caracterizam somente por alterações funcionais, normalmente são investigadas por outras técnicas, né? Vamos a seguir então ver qual método utilizar. Os métodos mais importantes atualmente são as radiografias, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Nós não vamos estudar, nesse curso pelo menos, a medicina nuclear. A medicina nuclear, por tradição, forma um capítulo à parte, intermediário entre os métodos de análise morfológica e funcional. É claro que essa diferença vem reduzindo bastante a cada ano, principalmente agora com a introdução do PET-CT. É claro que o fator principal para escolher um método é a sensibilidade. Se um método não é sensível para demonstrar uma doença, dificilmente ele vai ser útil. Embora, em algumas situações, a exclusão de outras doenças justifique o seu uso. Entretanto, outros fatores vão pesar também na decisão. Por exemplo, o risco do paciente, né? O uso de radiação ionizante é mais danosa durante a gestação. Então, uma gestante tem uma indicação diferente de um paciente normal. A conduta que vai ser tomada, por exemplo, dá detalhes muito precisos para um cirurgião decidir que técnica ele vai utilizar, pode ser muito importante no resultado final. Enquanto que simplesmente fazer um tratamento clínico com um determinado medicamento não exige informações anatômicas tão precisas, não precisa de um método tão avançado e tão detalhado para obter as informações que ajudam na decisão. O tipo de paciente importa, né? Um paciente, por exemplo, que tem um marcapasso cardíaco, pode estar impedido de fazer uma ressonância magnética. Vai ter que usar uma tomografia, né? Provavelmente. Mesmo sendo a ressonância o melhor método para mostrar a doença que eu estou procurando, né? Finalmente, o custo. Se dois métodos me oferecem a mesma capacidade de modificar a conduta, claro que nós escolhemos o método mais barato. E também a disponibilidade. Quer dizer, não adianta ser um método maravilhoso se ele não está disponível física e financeiramente para o paciente. Os métodos usam diferentes formas de energia, principalmente ondas eletromagnéticas, que são as utilizadas na radiologia, na tomografia e na ressonância, e ondas mecânicas, como as usadas no ultrassom. Lembre-se que todas as ondas eletromagnéticas, cujo modelo mais fácil da gente compreender é a luz, elas têm propriedades muito semelhantes, variando só mesmo a frequência e o comprimento de onda. E que todas as ondas eletromagnéticas que ficam no espectro acima da luz são ionizantes.
ou seja, podem quebrar ligações entre os átomos, o que, no caso do DNA principalmente, pode ser muito danoso. Os efeitos das radiações ocorrem em todas as células, se acumulam por toda a vida e nas células germinativas ainda vão ser transmitidos para gerações futuras. Para lidar com estas radiações foram criadas normas muito restritas, que no conjunto são chamadas de proteção radiológica, incluindo princípios importantes, como por exemplo da justificação, ou seja, um exame só deve ser realizado se houver um bom motivo para ele. O princípio que nós chamamos de ALARA, que diz que a gente deve usar sempre a menor quantidade de radiação possível em cada exame. Além disso, são também importantes as medidas para limitar a radiação individual, uso de protetores de chumbo, né? Uma forma de proteção importante é a distância, porque o raio-x, ao contrário da luz, ele é muito atenuado com a distância, ele é atenuado de forma proporcional ao quadrado da distância. Então, ficar afastado ou afastar a população das fontes de radiação é uma forma muito importante de proteção. Vamos iniciar pelas radiografias. As radiografias podem ser simples ou contrastadas, que é quando nós administramos uma droga chamada de meio de contraste para melhorar o contraste natural que existe entre as estruturas e que não é bom em diversas regiões do corpo. Os meios de contraste mais comuns são o sulfato de bário para o meio externo, ou seja, quando esse contraste não é absorvido, por exemplo, no tubo digestivo, né? Nós administramos o bário, o sulfato de bário, e ele pode aderir às paredes do tubo digestivo e aumentar o contraste. O outro meio de contraste muito utilizado é o iodo, né? Os sais de iodo. Principalmente quando nós precisamos injetar esse contraste no meio interno. Sempre que nós injetamos um contraste, que é um metal, no meio interno, nós temos um risco de uma reação alérgica, que pode trazer risco para o paciente. Os exames contrastados digestivos são a seriografia, para estudar esôfago, estômago, duodeno, o trânsito intestinal, para examinar o intestino delgado, e o enema opaco para o colo. Os exames contrastados que usam o iodo são muitos. Nós vamos ver alguns durante o curso, mas a utilização desses métodos caiu bastante com a introdução, primeiro do ultrassom, depois da tomografia e agora da ressonância magnética. As vantagens das radiografias são seu baixo custo e grande disponibilidade. Não tem nenhum hospital, nenhuma cidade no Brasil que se não vai ter a possibilidade de fazer pelo menos uma radiografia. Outro fato interessante é que o dano conhecido ele é bem conhecido, né? Como é um método que existe há mais de um século, os riscos são bem calculados, diferente das técnicas mais modernas. As desvantagens são, além de usar a radiação ionizante, o baixo contraste natural das imagens e a sobreposição. Nós vamos estudar esses fatores com mais detalhe na terceira aula. A ultrassonografia ou ecografia. A ecografia foi desenvolvida a partir dos sonares dos navios e utiliza um cristal especial chamado de piso elétrico, que fica contido nesse braço que nós chamamos de transdutor. Esse cristal, quando é percorrido por uma corrente elétrica, ele deforma e emite um feixe de onda mecânica, semelhante ao som, mas com uma frequência muito maior, que nosso ouvido não consegue perceber, por isso que é chamado de ultrassom. Essas ondas viajam pelo corpo humano, vão sendo refletidas em algumas interfaces e voltam ao cristal e fazem o caminho inverso, ou seja, deformam o cristal e geram uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, captada por sistemas especiais, são transformados em imagem, que é, na verdade, um mapa da impedância acústica do tecido por onde passou o feixe. O som é uma onda mecânica, então lembre da física básica nossa, onda mecânica não transmite no vácuo. Ela é muito bem transmitida pelos líquidos e totalmente refletida em alguns tecidos, né? O ar e o osso
refletem totalmente o feixe acústico, o que possibilita, por exemplo, a avaliação de pulmão e a estrutura interna dos ossos. A melhor utilização do ultrassom é nos exames de abdômen e pelve. Quando foi introduzido na prática médica, ele representou uma revolução na avaliação, inicialmente da gestação, e logo depois das vísceras maciças abdominopélvicas, que eram muito difíceis de avaliar usando as radiografias, mesmo as contrastadas. Nós podemos ter belas imagens do fígado, do rim e, mais recentemente, passou a ser utilizada uma propriedade já conhecida do som, que é o chamado efeito Doppler. E a utilização do efeito Doppler nos equipamentos de ultrassom passou a oferecer a possibilidade de estudar fluxo numa série de vasos do corpo humano. Hoje, uma das principais indicações do ultrassom. Em resumo, as grandes vantagens do ultrassom são seu baixo custo, boa disponibilidade e o fato de não utilizar radiação ionizante. Suas desvantagens são a limitação na avaliação de certas regiões, como encéfalo, pulmão, ele ser bastante dependente do tipo físico do paciente, pacientes muito gordos ou muito grandes, a atenuação do feixe é muito intensa e a imagem formada não é de boa qualidade. E um problema é que o ultrassom é um método extremamente operador dependente, ou seja, você precisa confiar muito no seu ultrassonografista, porque as imagens só podem ser avaliadas por quem fez a imagem. Então, enquanto nós podemos enviar tomografia, ressonância, até para outro país, para um especialista analisar, no ultrassom, é como se fosse um exame físico, utilizando o equipamento, você vai ter que acreditar nas informações dadas por quem fez o exame.